O som da caneta deslizando pelo papel de alta gramatura era o único ruído na sala de jantar do meu apartamento no Gonzaga. Geraldo sorria, aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria sem precisar comprar o bilhete. Ao lado dele, meu filho Wagner evitava meus olhos, fingindo um interesse súbito na textura da toalha de mesa que eu mesma bordara. É para o seu bem, Odete, Geraldo murmurou, a voz banhada em uma falsa preocupação que me dava náuseas. A casa de Ubatuba é um peso. Deixe que os homens cuidem disso agora. Eu não respondi. Apenas assinei. Eles achavam que eu estava entregando as chaves do meu paraíso. Eles não perceberam que, com aquela assinatura, eu acabará de abrir a primeira gaveta do necrotério onde a reputação financeira de Geraldo seria enterrada. Eles olhavam para uma velha. Eu olhava para um balanço patrimonial prestes a entrar em colapso. Imagine sacrificar décadas da sua vida, trabalhando 80 horas por semana em escritórios cinzentos de Santos, pulando férias e economizando cada centavo apenas para comprar a casa dos seus sonhos, para então descobrir que seu próprio sangue planejou roubar seu santuário antes mesmo de você desempacotar as malas. Essa foi a minha realidade. Wagner e seu sogro achavam que eu era apenas uma vovó que fazia doces e se perdia nos próprios pensamentos. Eles esqueceram que sou uma auditora profissional. Minha vida inteira foi treinada para encontrar dívidas ocultas, rastrear fraudes e destruir castelos de cartas construídos sobre mentiras. Enquanto eles subiam a serra para tomar posse da minha vida, eu estava ocupada montando uma armadilha que os deixaria sem teto e humilhados. Se você quer ver como uma profissional transforma a traição em uma obra-prima de vingança, continue comigo. É assim que eu retomei minha vida. Antes de mergulharmos nos detalhes de como eu montei essa armadilha, aqui no Afonso Story nós adoramos saber com quem estamos falando. De qual cidade ou país você está ouvindo essa história de justiça hoje? Deixe nos comentários e continue assistindo para ver como a doce vovó se tornou um tubarão. Para entender por que decidi destruir Geraldo, você precisa entender o que aquela casa na Praia do Tenório significava. Eu passei 30 anos como contadora e auditora em Santos. Se você conhece o Porto de Santos, sabe que ali o dinheiro flui como a maré, e muita gente tenta represá-lo de forma ilícita. Eu vi de tudo: empresários de fachada, notas frias, empresas de prateleira. Meu trabalho era ser o cão de guarda. Minha vida era composta de números. Números não mentem, as pessoas, sim. Por 30 anos, meu refúgio era o sonho do futuro. Eu não viajava para a Europa, não trocava de carro todo ano. Eu queria o som do mar de Ubatuba. Eu queria o vidro e a madeira daquela casa que projetei mentalmente durante cada auditoria estressante. Quando finalmente assinei a escritura da aposentadoria, como a chamei, senti que a dívida do destino comigo estava paga. Mas o destino tem sócios que não aceitam o lucro alheio. No meu caso, o sócio era Geraldo, o sogro do meu filho. Geraldo era o tipo de homem que você encontra em qualquer clube de elite decadente de Campinas. Correntes de ouro por cima da camisa polo, um carro importado que ele não podia manter e uma arrogância que só os incompetentes possuem. Ele era dono de uma revenda de peças que, na verdade, era um buraco negro de juros bancários. E ele viu na minha casa a tábua de salvação para sua falência iminente. Wagner, meu único filho, era o seu instrumento. Wagner sempre foi mole, moldável. Casou-se com Tabata, a filha de Geraldo, e passou a ver o mundo pelos olhos daquela família que valorizava mais o parecer do que o ser. Aquele domingo chuvoso em Santos não foi uma visita social. Foi uma auditoria externa na minha vida. Eles chegaram falando de IPTU, de manutenção, de como uma mulher da minha idade se sentiria isolada no litoral norte. Geraldo falava com uma autoridade técnica que me divertia. Ele não sabia que eu já tinha verificado o CNPJ dele 3 dias antes. Eu sabia que ele estava no vermelho. Eu sabia que ele precisava de um imóvel de luxo para dar como garantia em um empréstimo fraudulento. Eu poderia ter dito não. Eu poderia ter gritado e expulsado os dois do meu apartamento. Mas isso seria emocional. E no mundo dos negócios, o emocional te faz perder. Eu queria que eles tivessem a confiança absoluta dos predadores. Eu queria que eles se sentissem gênios enquanto caminhavam direto para a boca do lobo que eu herdei da minha avó em Trás-os-Montes. Tudo bem, Geraldo, eu disse, baixando o tom de voz para parecer frágil. Se vocês acham que é o melhor, eu confio em vocês. Naquele momento,
Eu não era mais a mãe de Wagner. Eu era a auditora-chefe. E a auditoria estava apenas começando. A chuva que caía sobre Santos naquele domingo parecia antecipar a lama moral que Geraldo estava prestes a jogar na minha sala. O cheiro de café fresco, que geralmente trazia conforto, naquele dia parecia ácido. Eu observava Geraldo pelo reflexo da cristaleira enquanto ele se servia de uma fatia generosa de bolo de fubá. Ele comia com a boca aberta, uma demonstração inconsciente de que já se sentia o dono do território. Wagner estava sentado à ponta da mesa, inquieto. Ele evitava o contato visual, um traço que herdou do pai, mas que nele sempre indicava que estava prestes a fazer algo do qual se envergonhava. Como auditora, eu aprendi que o corpo fala o que a boca tenta esconder. A mão dele tremia levemente ao segurar a xícara. Odete, minha querida, começou Geraldo, limpando os farelos de bolo do canto da boca com guardanapo de linho que eu guardava para ocasiões especiais. Você sabe que eu te considero como uma irmã. E é por isso que meu coração dói ao ver você se isolar naquela casa em Ubatuba. Eu apenas olhei, mantendo a expressão de uma senhora que não entende muito bem para onde a conversa está indo. O segredo de uma boa auditoria é deixar o investigado falar até que ele mesmo se enforque na própria narrativa. Ubatuba é perigosa, continuou ele, crescendo na cadeira. O litoral norte está cheio de invasões. A maresia vai corroer aquele vidro todo em 2 anos. E se você tiver um problema de saúde, quem vai te socorrer na praia do Tenório? O mar. Wagner finalmente levantou a cabeça, mas suas palavras pareciam ensaiadas, como se Geraldo as tivesse escrito para ele em um roteiro barato. É verdade, mãe. Eu e a Tabata estamos preocupados. A gente não dorme pensando na senhora lá sozinha. O Geraldo teve uma ideia que resolve tudo. Ele quer expandir a empresa de Campinas, criar uma divisão de hospitalidade para clientes de alto padrão. Ele usaria a casa como uma sede VIP. Eu inclinei a cabeça, fingindo confusão. Mas Wagner, meu filho, eu gastei cada centavo das minhas economias naquela casa. É o meu refúgio. O jardim já está pronto, as mudas de heliconias que eu plantei. Geraldo soltou uma risada condescendente, aquela risada que homens medíocres usam para desqualificar mulheres inteligentes. Heliconias, Odete. Estamos falando de negócios de verdade. Deixe de ser sentimental. A casa é grande demais para uma mulher sozinha. É um desperdício de patrimônio. Na mão da minha empresa, aquela casa vai gerar lucro. Eu quito o que falta das parcelas do financiamento, assumo os custos e ainda te dou uma porcentagem. Você mora aqui no Gonzaga, num flat menor, mais seguro. A gente até te arruma uma cuidadora, se precisar. Cuidadora. Ele já estava me tratando como uma inválida antes mesmo de eu completar 65 anos. Senti uma labareda de ódio subir pelo meu estômago, mas, como uma contadora experiente, transformei esse calor em gelo. E os meus móveis? Perguntei, com a voz propositalmente trêmula. E o meu direito de estar lá? Você teria usufruto, claro. Geraldo mentiu com a facilidade de quem respira. Mas a gestão seria minha. Eu sou empresário, Odete. Eu sei como transformar pedra em ouro. O Wagner vai ser meu braço direito nessa nova fase. Se você não fizer isso por você, faça pelo futuro do seu filho. Aí estava a jogada de mestre. A chantagem emocional. Geraldo sabia que, para a maioria das mães, o sucesso do filho é a prioridade absoluta. Ele estava usando o amor que eu sentia pelo meu filho como moeda de troca. Wagner se inclinou para a frente, a voz agora carregada de uma agressividade defensiva. Mãe, não seja egoísta. Eu estou tentando crescer. O Geraldo está me dando uma oportunidade de ouro, mas ele precisa de garantias, de um imóvel de peso para os sócios verem que temos lastro. Você prefere ver seu filho estagnado ou morando de aluguel para o resto da vida, enquanto você fica sentada em um patrimônio morto de frente para o mar? Aquilo doeu. Ver meu próprio filho me chamar de egoísta por querer usufruir do que construí com 30 anos de suor. Geraldo olhava para Wagner com orgulho, como um ventríloco olhando para seu boneco. Odete, Geraldo disse, baixando o tom para um sussurro conspiratório. Vou ser honesto com você. O Wagner entrou em algumas dívidas com a minha empresa. Coisas de jovem, investimentos que não deram certo. Se esse projeto da sede em Ubatuba não sair, eu não sei se vou conseguir segurar os credores dele.
Você quer ver o nome do seu filho no Serasa? Quer ver ele perder o carro, a dignidade? Era uma mentira deslavada. Eu sabia que quem estava devendo até a alma era o próprio Geraldo. As correntes de ouro no pescoço dele eram, provavelmente, a única coisa que ainda não estava penhorada. Mas ele estava jogando o peso da incompetência dele nas costas do meu filho para me forçar a assinar. Eu olhei pela janela. A chuva em Santos estava ficando mais forte. Pensei na minha avó em Trás-os-Montes. Ela sempre dizia que, quando um lobo se veste de cordeiro, você não deve tentar tirar a pele dele. Você deve levá-lo para um lugar onde ele mesmo se revele. Eu preciso pensar, eu disse, levantando-me lentamente, simulando uma fragilidade que eu não possuía. É muita coisa para uma cabeça velha. Não temos muito tempo, Odete, Geraldo pressionou, já tirando uma pasta de couro da maleta. O cartório de Ubatuba fecha cedo e eu tenho os contratos aqui. É só uma holding familiar, algo simples. Coisa de família. Eu olhei para os papéis sobre a mesa. Holding familiar. Ele dizia. No jargão dele, era uma forma de roubo legalizado. No meu jargão, era tela em branco onde eu pintaria a destruição dele. Tudo bem, eu suspirei, deixando meus ombros caírem. Se é para salvar o Wagner, eu faço. Geraldo quase engasgou de alegria. Wagner soltou um suspiro de alívio que me deu pena. Ele achava que tinha se livrado de um problema. Não percebia que acabará de se tornar cúmplice de um crime contra a própria mãe. Eu peguei os papéis e pedi para ir até o meu escritório buscar uma caneta melhor. Na verdade, eu precisava de 5 minutos sozinha com aqueles documentos. Eu conhecia cada cláusula de uma holding. Eu sabia onde as vírgulas podiam ser movidas para mudar o destino de milhões. Enquanto eles comiam o resto do meu bolo na sala, rindo baixo sobre o sucesso do golpe, eu estava ajustando as notas de rodapé do destino deles. Geraldo achava que estava adquirindo uma casa de praia VIP. Ele não tinha ideia de que estava assinando a escritura de um campo de batalha ambiental e jurídico que ele nunca teria dinheiro para vencer. Voltei para a sala com a caneta na mão e um olhar vago. Onde eu assino, Geraldo? Perguntei, com a voz pequena. Ele apontou o dedo para a linha, os olhos brilhando com uma cobiça quase animal. Eu assinei meu nome, Odete, com a caligrafia firme de quem já auditou contas de multinacionais. Pronto, eu disse. Agora a casa é de vocês. Da família, Odete. Corrigiu Geraldo, guardando os papéis como se fossem tesouros. Da nossa família. Eles saíram pouco depois, apressados para registrar aquela vitória. Eu fiquei sozinha na sala, olhando para a chuva. O silêncio que se seguiu não era de derrota. Era o silêncio que precede o desabamento de um edifício mal construído. Geraldo achava que tinha me deixado sem teto. Ele só não contava que uma auditora nunca entrega a chave principal sem antes mudar todas as fechaduras da alma. O cerco estava fechado, mas o prisioneiro não era eu. Os dias que se seguiram à assinatura do contrato foram os mais silenciosos da minha vida. Mas não era um silêncio de paz. Era aquele silêncio denso que precede um tsunami. Wagner parou de me ligar para saber se eu precisava de algo na feira. Agora, suas ligações eram apenas para perguntar onde estavam as chaves reservas, onde ficava a planta hidráulica da casa de Ubatuba ou se eu já havia esvaziado os armários da suíte principal. A transformação dele foi rápida e cruel. Sob a influência de Geraldo, meu filho passou a me tratar como um fardo que acabará de ser descarregado. Certa tarde, ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele não trouxe flores, não trouxe notícias da Tabata. Trouxe apenas uma caixa de papelão. Mãe, o Geraldo acha melhor a senhora já começar a separar o que é essencial, ele disse, enquanto caminhava pelo meu corredor com uma arrogância que não combinava com ele. Aquela casa na Praia do Tenório agora é uma empresa. Móveis antigos, quadros de família, nada disso combina com a identidade visual que os arquitetos do Geraldo planejaram. Eu o segui até a sala, sentindo cada palavra como uma bofetada. Wagner, aqueles quadros eram da sua avó. Aquela casa foi pensada para ser o nosso ponto de encontro. Eu planejei o Natal lá, com os netos que eu esperava ter. Ele parou e se virou para mim, o rosto vermelho de uma raiva defensiva. Mãe, para com esse drama. Você está sendo egoísta de novo. Está presa ao passado enquanto a gente está tentando construir um futuro. Você está velha,
Odete. Ficou senil a ponto de achar que uma casa de vidro é lugar de guardar velharia? O Geraldo está certo. Você não tem mais discernimento para gerir um patrimônio desses. Agradeça por ele ter aceitado essa bucha. Senil. Sem discernimento. O gaslighting era clássico. Eles queriam que eu duvidasse da minha própria sanidade para que eu não questionasse a legalidade do que eles estavam fazendo. Naquele momento, algo dentro de mim, a mãe protetora, morreu. No lugar dela, levantou-se a auditora que derrubou esquemas de corrupção em prefeituras do litoral. Você tem razão, Wagner, eu disse, com uma voz desprovida de qualquer emoção. Eu devo estar ficando cansada mesmo. Vou deixar vocês cuidarem de tudo. Assim que ele saiu, carregando a primeira caixa com meus cristais, eu não chorei. Eu caminhei até o meu pequeno escritório e liguei meu laptop. Meus dedos, que eles achavam que só serviam para tricotar, voaram pelo teclado. Eu não estava olhando fotos de família. Eu estava acessando o sistema do Cadastro Ambiental Rural e o histórico de matrículas do cartório de Ubatuba. A casa de vidro era perfeita, mas o terreno adjacente, que eu comprei como parte do lote total, tinha um segredo que eu estava regularizando em silêncio antes de eles aparecerem com sua ganância. O proprietário anterior havia desmatado uma área de preservação permanente para ter uma vista melhor do mar. A multa estava suspensa enquanto eu cumpria um termo de ajustamento de conduta. Mas o contrato que Geraldo me fez assinar era tão mal redigido em sua pressa de me roubar, que ele aceitou a transferência de todos os ativos e passivos, presentes e futuros, da holding proprietária do imóvel. Como ele se nomeou administrador majoritário e único, ele assumiu a responsabilidade legal pessoal sobre o imóvel. Eu abri uma pasta oculta no meu drive. Ali estavam as gravações das nossas reuniões de domingo. Eu havia deixado meu celular gravando dentro do vaso de flores. A voz de Geraldo estava clara. Se você não colaborar, o Wagner vai perder tudo. As dívidas dele são consideráveis. Chantagem e coação contra idoso. No Brasil, o Estatuto do Idoso é uma arma poderosa se você souber como empunhá-la. Liguei para um antigo colega de advocacia em São José dos Campos, o Dr. Arnaldo. Ele era conhecido como Tubarão por um motivo. Arnaldo. É a Odete. Preciso que você revise uma estrutura de holding para mim. Quero saber se a cláusula de responsabilidade solidária que eu inseri na nota de rodapé 14 tem força suficiente para arrastar o patrimônio pessoal do administrador em caso de crimes ambientais. A risada de Arnaldo do outro lado da linha foi o som mais doce que eu vi naquela semana. Odete, se foi você quem escreveu, eu já sei a resposta. Você quer destruir o sujeito ou quer apenas o imóvel de volta? Eu quero a justiça. Respondi. Quero que eles sintam o peso do que tentaram fazer com uma mulher que eles consideram descartável. Deixe um like neste vídeo agora mesmo se você já teve que lidar com um parente folgado ou um conhecido que achava que o seu esforço era propriedade dele. Vamos mostrar para o mundo que a comunidade do Afonso Astori não tolera desrespeito com quem construiu a vida com suor e honestidade. Eu passei a noite em claro. Enquanto Geraldo provavelmente brindava com champanhe em Campinas, celebrando o golpe na velha contadora, eu montava o dossiê. Eu sabia que Geraldo não tinha capital para tal expansão. O plano dele era usar a minha casa como garantia para um empréstimo vultoso em um banco de fomento. Ele daria a sede VIP como prova de lastro. Mas, para isso, o imóvel precisava estar livre de ônus. E era aí que o meu pivô começava. Eu não iria impedi-lo de pedir o empréstimo. Eu iria esperar ele assinar o contrato bancário. Eu queria que ele estivesse comprometido até o pescoço com o banco antes de eu soltar a bomba ambiental. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto de Wagner quando criança. Senti uma pontada de tristeza, mas lembrei-me das palavras dele: patrimônio morto. Não, meu filho, sussurrei para o retrato. O patrimônio está bem vivo. E ele morde. Geraldo achava que estava jogando xadrez contra uma peça de decoração. Ele não percebeu que eu não era a rainha, nem a torre. Eu era o tabuleiro inteiro. E em breve, eu iria virar a mesa. O próximo passo seria a viagem de descanso que eu anunciaria para eles. Eu diria que ia para um retiro espiritual, quando na verdade, eu estaria a poucos quilômetros de distância, em Ilhabela, coordenando o ataque final com Arnaldo. A vovó estava saindo de cena para dar lugar à auditora.
E a auditoria de Geraldo estava prestes a dar irregularidade insanável. Para todos os efeitos, eu estava fora de combate. Enviei uma mensagem curta no grupo da família dizendo que a pressão de todo o processo da holding tinha afetado minha saúde e que eu passaria um mês em um retiro de silêncio e águas termais para aceitar minha nova fase. Wagner respondeu com um emoji de coração, provavelmente aliviado por não ter que encarar o fantasma da minha presença enquanto desmantelava minha casa. Geraldo nem visualizou, ele já estava ocupado demais agendando reuniões com empreiteiros. Mas eu não fui para retiro nenhum. Peguei a balsa para Ilhabela, instalei-me em uma suíte discreta com vista para o canal e abri meu centro de comando. Dali, eu conseguia ver as luzes de São Sebastião e, metaforicamente, o incêndio que eu estava prestes a causar em Ubatuba. O Dr. Arnaldo me encontrou no dia seguinte. Ele trouxe uma pasta preta que pesava como uma sentença de morte. Odete, você é diabólica, disse ele, sentando-se à mesa do terraço. A cláusula 14 que você redigiu é uma armadilha de urso. Ao aceitar a administração única da holding, o Geraldo não só assumiu o imóvel, ele assumiu a personalidade jurídica da empresa que você criou. No direito brasileiro, isso se chama confusão patrimonial induzida. Se a holding cometer um crime, o administrador responde com os bens pessoais se houver má-fé ou negligência técnica. Eu sorri, tomando um gole de água mineral. E ele é a definição de negligência técnica, Arnaldo. Ele não leu o anexo sobre a área de preservação permanente, EP. Ele acha que sustentabilidade é apenas uma palavra bonita para o site da empresa dele. Exatamente, continuou Arnaldo. Recebi a confirmação. Ele já protocolou o pedido de empréstimo no Banco de Fomento em Campinas. Ele usou a casa de Ubatuba como garantia real. O valor? 5 milhões de reais. Ele deu a casa como livre e desembaraçada. Mas ela não está, eu completei, sentindo a adrenalina de 30 anos de profissão correr nas veias. Aquela pendência do desmatamento ilegal do dono anterior ainda está no sistema da Secretaria do Meio Ambiente. Eu estava pagando as multas e reflorestando. Mas agora que ele é o administrador, o termo de ajustamento de conduta, TAC, passou para o nome dele. E se ele descumprir o TAC? Se ele descumprir, a multa triplica e o imóvel é imediatamente bloqueado judicialmente para garantia da dívida ambiental. Arnaldo finalizou. E tem mais. Como ele mentiu para o banco dizendo que o imóvel não tinha ônus, ele acaba de cometer fraude contra o sistema financeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a Odete está sendo dura demais com o próprio filho, ou o Wagner e o Geraldo estão recebendo exatamente o que plantaram? Eu quero ler a sua opinião sincera aqui nos comentários do Afonso Story. Enquanto Arnaldo e eu refinávamos os detalhes, recebi um alerta no meu celular. Eu havia instalado câmeras de segurança discretas, camufladas nos sensores de fumaça da casa de Ubatuba, antes de entregar as chaves. Eu sabia que eles não trocariam os sensores. Abri o aplicativo e meu coração parou por um segundo. Geraldo estava na minha sala de estar com 2 homens de capacete branco. Eles apontavam para a parede de vidro que dava para o mar. Quero essa piscina infinita aqui. A voz de Geraldo saía metálica pelo alto-falante do meu celular. Podem derrubar aquelas 3 árvores que estão atrapalhando a vista. Não quero saber de licença da prefeitura. Isso aqui é propriedade privada. Faça um serviço no fim de semana, quando a fiscalização está dormindo. Senti uma pontada de dor pelas minhas árvores. Eram paus-brasil jovens que eu cuidava com tanto carinho. Mas aquela destruição era a prova final que eu precisava. Geraldo não estava apenas sendo um mau gestor. Ele estava cometendo um crime ambiental flagrante e consciente. Liguei para o meu contato na Secretaria do Meio Ambiente de Ubatuba. Não como Odete, a dona da casa, mas como uma denunciante anônima preocupada com o desmatamento na Praia do Tenório. Forneci os dados da holding, o nome do administrador e fotos em tempo real que eu estava tirando da tela do meu celular. Arnaldo, eu disse, fechando o laptop. O peixe mordeu a isca e já começou a se debater. Ele está derrubando árvores nativas em área de proteção sem alvará. Isso anula qualquer defesa de boa-fé que ele possa ter, Arnaldo respondeu, ajustando os óculos. A responsabilidade solidária que você colocou no contrato vai agir como um imã. Quando a multa ambiental cair, ela vai puxar as dívidas trabalhistas da empresa dele de Campinas para dentro do processo.
O juiz vai entender que ele usou a holding para ocultar patrimônio e vai determinar a desconsideração da personalidade jurídica. A estratégia era cirúrgica. No Brasil, quando um empresário tenta usar uma empresa limpa para esconder as dívidas de uma suja, a justiça pode atacar ambas. Geraldo achou que a minha casa seria o seu cofre forte. Ele não sabia que eu tinha transformado o cofre em uma vitrine para os seus credores. Eu me levantei e fui até a varanda do hotel. O sol estava se pondo atrás das montanhas de Ilhabela, tingindo o céu de um laranja profundo, quase da cor do fogo. Pensei em Wagner. Onde ele estaria agora? Provavelmente escolhendo o modelo da caminhonete nova que ele achava que ganharia com o dinheiro do sogro. Fiquei imaginando a cara dele quando os fiscais chegassem com a polícia ambiental. Ele provavelmente tentaria ligar para mim, buscando o conforto da vovó que sempre resolvia tudo. Mas a vovó estava no retiro de silêncio. E, pela primeira vez na vida, meu silêncio seria ensurdecedor. A preparação estava concluída. O labirinto jurídico estava montado, com paredes altas e sem saída. Geraldo entrou nele correndo, atraído pelo cheiro do dinheiro fácil. Agora, eu só precisava esperar que ele chegasse ao centro, onde a armadilha de ferro o aguardava. Eu não estava apenas protegendo uma casa. Eu estava auditando uma alma. E o resultado dessa auditoria seria a falência total de um homem que achou que o caráter de uma mulher diminuía com a idade. Vamos jantar, Arnaldo. Convidei, com um sorriso leve. Quero brindar ao cumprimento das normas contratuais. Com certeza, Odete. Mas, por favor, nunca me audite, brincou ele. Amanhã seria o dia da operação em Ubatuba. E eu estaria assistindo a tudo, de camarote, com a calma de quem já sabe o final da história. O sábado amanheceu com um sol radiante em Ubatuba, o tipo de dia que eu costumava passar lendo na varanda, sentindo a brisa da praia do Tenório. Mas, através das câmeras escondidas que eu monitorava do meu refúgio em Ilhabela, o cenário era de guerra. Geraldo estava lá, com as mãos na cintura, comandando os operários como se fosse um imperador romano. Rápido com essa motosserra. Ele gritava, a voz distorcida pelo alto-falante do meu monitor. Se a gente terminar o buraco da piscina hoje, ninguém mais tira a gente daqui. No Brasil, o que está feito, está feito. Que erro clássico de quem não conhece o direito ambiental. Ele achava que o fato consumado o protegeria. Ele não sabia que crimes contra a natureza são imprescritíveis e que a justiça ambiental tem o poder de exigir a demolição de qualquer obra ilegal, custe o que custar. Eu vi, em tempo real, o momento em que o primeiro pau-brasil que eu plantei com tanto amor foi ao chão. Senti uma fisgada no peito, uma dor física. Mas aquela árvore sacrificada seria a última peça de evidência. Se você gosta de ver a justiça sendo servida de forma fria e calculada, inscreva-se agora no Afonso Astori para fazer parte da nossa família e nunca perder uma vitória contra a arrogância. Cerca de 2 horas depois, o som das motosserras foi abafado por uma sirene. 2 viaturas da Polícia Ambiental e um carro da Secretaria do Meio Ambiente estacionaram bruscamente na frente do meu portão de vidro. Geraldo, que antes desfilava arrogância, congelou. Acompanhei a cena como quem assiste a um filme de suspense. O fiscal desceu do carro com uma prancheta e um olhar de poucos amigos. Geraldo tentou seu velho truque, o sorriso de vendedor de óleo de cobra e o aperto de mão com a nota de R$ 100 escondida. Eu vi o fiscal recuar, enojado. Onde está o alvará para essa obra? Perguntou o fiscal. Veja bem, meu jovem. Eu sou o administrador da holding. Estamos apenas fazendo uma limpeza. Geraldo gaguejava, o suor começando a ensopar sua camisa de linho cara. Limpeza. Você derrubou flora nativa protegida em área de preservação. Isso é crime. Além disso, esta matrícula tem um termo de ajustamento de conduta pendente que proibia qualquer intervenção. Geraldo, num ato de covardia absoluta, apontou para Wagner, que acabará de sair de dentro da casa com uma lata de cerveja na mão. O meu genro. Ele é o herdeiro, ele que cuida da parte operacional. Wagner empalideceu. O fiscal foi implacável. Não importa. O contrato de administração única cita o senhor, Geraldo, como gestor absoluto. O senhor está preso em flagrante por crime ambiental, e a obra está oficialmente embargada. Naquele momento, o celular no meu colo começou a vibrar freneticamente. Era Wagner. Eu não atendi.
Deixei que ele sentisse o desespero do vácuo. Eles foram levados para a delegacia, e eu, do outro lado do canal, apenas tomei um gole de vinho verde. O peixe tinha mordido a isca, e agora ele estava se batendo na rede que ele mesmo ajudou a tecer. O entardecer em Ilhabela trazia um tom de violeta ao céu, mas o clima dentro da minha suíte era de uma frieza clínica. Eu estava sentada à mesa, com meu laptop aberto exibindo o rastro de destruição financeira que eu havia orquestrado. O celular sobre a mesa parecia um animal raivoso, vibrando sem parar. Eram dezenas de chamadas perdidas de Wagner e Geraldo. Eles haviam acabado de ser liberados da delegacia em Ubatuba após o pagamento de uma fiança que, eu sabia, tinha sangrado o que restava do caixa da empresa de Geraldo. Finalmente, decidi atender. Mãe! Graças a Deus você atendeu. A voz de Wagner estava carregada de um pânico que beirava o histérico. Aconteceu uma tragédia, mãe. A polícia invadiu a casa, levaram o Geraldo algemado, embargaram a obra. Estão falando em multas de quase R$1 milhão e o banco cancelou o empréstimo. Eles estão dizendo que agimos de má fé. O Geraldo está infartando aqui, a gente precisa que você venha agora e diga que a culpa é sua, que você esqueceu de nos avisar sobre as licenças. Eu respirei o ar salgado da varanda, mantendo o batimento cardíaco tão estável quanto uma planilha de balanço. Eu não vou a lugar nenhum, Wagner. E eu não esqueci de nada. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Então, ouvi o som de alguém arrancando o celular da mão de Wagner. Era Geraldo. A voz dele não tinha mais aquele tom aveludado de vendedor. Era um rosnado de ódio. Odete! Que palhaçada é essa? Você me deu um imóvel podre. Você sabia daquela multa ambiental pendente. Você armou para cima de mim, sua velha maldita. Eu vou anular aquele contrato. Eu vou provar que você me induziu ao erro. Eu vou acabar com você. O que você faria se descobrisse que seu próprio parceiro ou filho estava tentando roubar suas economias de uma vida inteira? Deixe seu comentário aqui embaixo no Afonso Story. A vingança da Odete foi justa ou ela foi longe demais? Quero saber o seu veredito. Enganei, Geraldo. Minha voz saiu gélida, cortante como um bisturi. Eu sou auditora há 30 anos. Eu passei a vida pegando homens como você, que acham que o mundo é um tabuleiro de xadrez onde as peças não têm cérebro. Você teve todas as chances de ler o contrato. Você teve todas as chances de contratar um advogado decente. Mas você foi ganancioso. Você estava tão ansioso para roubar a casa de uma velha senil que assinou a cláusula de responsabilidade solidária sem piscar. Que cláusula? Ele gritou, e eu pude ouvir o papel sendo sacudido do outro lado. A cláusula 14. Geraldo. Aquela que diz que o administrador assume todos os passivos civis, criminais e ambientais do imóvel, e que, em caso de dolo ou negligência, o patrimônio pessoal do administrador seria usado para quitar as dívidas da holding. Quando você derrubou aquelas árvores sem alvará, você não só cometeu um crime, você ativou o gatilho que conecta a falência da sua empresa em Campinas à minha casa de vidro. Você não pode fazer isso. A voz dele falhou, perdendo o fôlego. Eu já fiz. O Banco de Fomento já recebeu o dossiê da Secretaria do Meio Ambiente. Eles já sabem que você mentiu na declaração de bens. Eles estão cancelando suas linhas de crédito e pedindo o vencimento antecipado de tudo o que você deve. E como você é o administrador único da holding que detém a casa, o juiz já aceitou o pedido de bloqueio de todos os seus bens pessoais para garantir o pagamento das multas ambientais e trabalhistas que você vinha escondendo. Wagner retomou o telefone, soluçando. Mãe, como você pôde? Eu sou seu filho. Você está me deixando na rua. A Tabata vai me deixar. Eu vou perder tudo. Wagner, eu disse, e dessa vez deixei um pouco de amargura transparecer. Você me chamou de egoísta. Você disse que eu estava sentada em um patrimônio morto enquanto você tentava roubar o meu suor para sustentar a vida de luxo do seu sogro trapaceiro. Você não perdeu tudo por minha causa. Você perdeu tudo no momento em que decidiu que a minha dignidade valia menos que uma comissão nas falcatruas do Geraldo. Mãe, por favor. Ele implorou. A auditoria terminou, Wagner. E o resultado é irregularidade insanável. Amanhã, os oficiais de justiça estarão em Campinas para lacrar a empresa do Geraldo. E a casa de Ubatuba? Bem,
ela voltará para mim através de uma cláusula de reversão por quebra de idoneidade que você também assinou sem ler. Desliguei o telefone antes de ouvir a resposta. O silêncio que se seguiu foi o mais gratificante da minha vida. Eu não sentia prazer na dor do meu filho, mas sentia um alívio profundo em saber que a justiça não era apenas uma palavra em um código legal. Era algo que eu mesma tinha executado com a precisão de um relógio suíço. Eles achavam que a idade tinha me deixado lenta, que o meu silêncio era fraqueza, que o meu dinheiro era um prêmio acumulado esperando para ser saqueado. Eles esqueceram a regra número 1 do mundo financeiro: nunca tente dar um golpe em quem inventou as regras do jogo. Geraldo achou que tinha ganhado uma casa de praia. Ele acabou ganhando uma dívida que consumiria cada centavo que ele ainda tinha, e alguns que ele nunca teria. E Wagner? Wagner teria que aprender, pela primeira vez na vida, o valor de um dia de trabalho honesto, longe das sombras do sogro. Fiquei ali, olhando as luzes de São Sebastião brilhando sobre a água escura. A tempestade tinha passado, e eu ainda estava de pé. O audit de almas estava encerrado. E o balanço final? Eu estava no lucro. 6 meses se passaram desde que o som das sirenes e o estrondo das árvores caindo perturbaram o silêncio da praia do Tenório. Hoje, o único som que ouço é o ritmo hipnótico das ondas batendo contra as rochas e o canto dos pássaros que voltaram a frequentar o meu jardim. A casa de vidro e madeira, que por um momento sombrio esteve nas mãos de saqueadores, agora brilha sob o sol de Ubatuba, mais minha do que nunca. O processo de reversão foi rápido. No Brasil, quando você tem provas documentais de coação, chantagem emocional contra idoso e fraude financeira, as engrenagens da justiça, embora pesadas, moem com força. O doutor Arnaldo foi implacável. Ele usou cada gravação, cada e-mail e cada cláusula que eu estrategicamente plantei naqueles contratos para provar que a holding era uma fachada para uma fé de Geraldo. Geraldo. O nome agora me soa como uma nota de rodapé irrelevante. Ele não perdeu apenas a minha casa, ele perdeu o chão. A desconsideração da personalidade jurídica, que ativamos com a ajuda das infrações ambientais, permitiu que os credores de sua empresa em Campinas chegassem aos seus bens pessoais. O carro importado foi a leilão, as correntes de ouro foram penhoradas, e a empresa de peças, que ele tanto tentou salvar com o meu suor, fechou as portas definitivamente. Hoje, ouvi dizer que ele mora de favor em um quartinho nos fundos da casa de um parente distante, respondendo a processos que levarão décadas para serem concluídos. E Wagner, o meu filho? Esse foi o balanço mais difícil de fechar. Tabata, fiel ao seu DNA de interesseira, pediu o divórcio assim que percebeu que não haveria sede VIP, nem viagens para a Europa, nem luxo. Wagner ficou sozinho, enfrentando a realidade nua e crua que ele sempre tentou evitar. Ele me procurou uma última vez, há 2 meses. Estava magro, o olhar baixo, sem a arrogância que Geraldo lhe dera. Ele não pediu dinheiro, ele sabia que eu não daria. Ele pediu perdão. Eu o olhei, pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti apenas uma distância intransponível. O perdão é algo que você constrói com o tempo, Wagner, eu disse a ele, na calçada do meu prédio em Santos, antes de me mudar definitivamente para Ubatuba. Por enquanto, o que eu posso te dar é a oportunidade de ser um homem. Ele conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de shopping em Sorocaba. Ele pega ônibus, bate cartão e vive com um salário que mal paga o seu aluguel. É a primeira vez na vida que ele sabe quanto custa cada centavo. Talvez, daqui a 10 anos, ele entenda por que eu não o salvei. Salvar um filho da própria incompetência é condená-lo à mediocridade perpétua. Aqui em Ubatuba, eu recuperei o meu santuário. As 3 mudas de pau-brasil que Geraldo derrubou foram replantadas. Elas ainda são pequenas, mas suas raízes estão firmes, assim como as minhas. A multa ambiental foi paga com o dinheiro que recuperei da conta da holding, dinheiro que Geraldo havia depositado como capital social e que ele nunca mais verá. Usei o restante para criar um fundo de preservação para a área de EP ao redor da casa. Sentada na minha varanda de vidro, com uma taça de vinho verde e o relatório final da auditoria da minha vida sobre o colo, sinto uma satisfação que nenhum lucro financeiro poderia proporcionar. Eu auditei as pessoas ao meu redor e limpei os ativos tóxicos da minha existência. Eles queriam meu silêncio, achando que era sinal de velhice. Mas no meu mundo, o silêncio é a ferramenta mais poderosa de um auditor. É no silêncio que os erros aparecem. É no silêncio que os golpes se revelam.
E foi no meu silêncio que eles assinaram a própria ruína. Nunca subestime uma mulher que passou a vida inteira analisando os erros dos outros. A justiça não é apenas um conceito abstrato ou um conjunto de leis em um livro empoeirado. No meu mundo, a justiça é o prato principal, servido quente, com o cheiro revigorante do salitre do oceano e o gosto doce da liberdade recuperada. Estou aposentada. Sim. Mas nunca estive tão alerta. E para quem olha de fora e vê apenas uma vovó cuidando das suas heliconias, deixo um aviso. As flores são lindas, mas as raízes são protegidas por quem sabe exatamente como o solo funciona. A justiça finalmente encontrou o seu lar aqui no Afonso Story. Se você acredita que o respeito e a integridade valem mais do que qualquer ganância, certifique-se de clicar no sininho e ativar todas as notificações. Assim, você será o primeiro a testemunhar nossa próxima história épica de vingança e superação. Até a próxima vitória!